Boa tarde, gente. Eu recebi hoje um e-mail e um amigo que há tempos eu não vejo perguntou o que eu acho do G12, aquela reunião em célula sobre o MDA. E eu prometi então fazer um vídeo e expor isso já no YouTube, para todos aqueles que têm interesse em saber o meu pensamento. Já está lá para você comentar, depois que você se inscrever no meu canal e dar apertar no positivo para a gente lá. Bom, o que eu quero dizer ao G12 é o seguinte: a relação que Jesus teve com os seus 12 discípulos não é a mesma que Jesus tem com a igreja hoje. A época que Jesus se fez carne e andou com os seus discípulos foi uma época em que os remanescentes judeus estavam esperando o Messias, aquele que iria governar o povo, livrar o povo do jugo romano. Esperavam alguém que iria governar com justiça e com equidade. Então era um povo que estava debaixo da lei. Por isso você lê na história eles adorando no templo, né? E lá em Mateus 8:4 diz que Jesus, após curar um leproso, ele advertiu para que não contasse a ninguém e fosse até o sacerdote e apresentasse a oferta da lei de Moisés, imposta pela lei de Moisés. Nós também vemos no templo dízimo entregue no templo. Se nós olharmos o texto da conversa entre Pedro e Jesus, vemos que a igreja ainda não existia. Está no texto de Mateus 16, quando Jesus pergunta a alguns dos seus discípulos, no verso 15, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz, lá no verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei, no futuro, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja ainda não existia. Então, meu caro amigo, não espere encontrar no Novo Testamento ou nas cartas de Paulo algo dirigido à igreja, instituição. Porque a igreja é o povo de Deus. Eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. E qualquer pessoa que recebeu o Senhor como Salvador é uma igreja, e que foi escolhido antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios 1, do 3 a 5. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Eu creio que a igreja foi fundada por Deus em Atos dos Apóstolos, quando estavam todos ali, reunidos em Atos 2, no dia de Pentecostes. E se você ler a história dos discípulos após a morte de Cristo, verá que eles ainda se reuniam no templo. Depois que se afastaram, houve uma grande perseguição aos cristãos e eles tiveram que fugir. Então nosso Deus é um Deus de ordem. Por isso nas epístolas você encontra bispos, anciãos e presbíteros, que eram responsáveis para cuidar do rebanho de Deus. E os diáconos eram encarregados das coisas do mundo, como por exemplo, distribuir os alimentos aos pobres, às viúvas, aos estrangeiros, aos órfãos. E isso não é dom, isso é ofício. Ah, mas se você me falar que João Batista tinha discípulos, sim, Jesus também tinha discípulos, João Batista tinha discípulos, os fariseus também tinham discípulos, está lá em Mateus 22:15 e em Marcos 2:18. Quando a palavra discípulo na Bíblia, quanto a palavra de discípulo na Bíblia, eu fui buscar quais mais discípulos há na Bíblia. E para você ficar espantado, eu encontrei mais um tipo de discípulos, fora os discípulos dos fariseus, dos de João Batista e de Jesus. Sabe qual foi? Discípulos de homens. Lá em Atos 20, versículo 30. E ainda mais, dentre vós mesmos, surgirão homens que torcerão a verdade
com o propósito de conquistar os discípulos para si. O G12, como você me perguntou, também tem discípulos. E pregam que ninguém poderia ensinar mais do que 12 pessoas, porque se isso fosse possível, Jesus ensinaria. Então ninguém pode ter mais de 12 discípulos, porque Jesus não teve mais de 12 discípulos. Mas o problema do G12 não se encontra só nisso. Não é só na quantidade de, mas em algumas heresias que são ensinadas a tais discípulos. Eis algumas delas. As reuniões em célula é mais importante do que encontros nas igrejas. Os dízimos são arrecadados nas células, nas casas. E também nas casas são os locais de encontro sem precisar ir à igreja. E o novo convertido desse grupo começa a participar de rituais que, ao meu ver, não são cristãos. Mapeamento espiritual, mas parece um mapa astrológico, um mapa de astrologia. Depois que ele participa de 4 palestras, ele deverá participar de um encontro onde todos deverão permanecer um tempo em silêncio, só podem conversar na hora do almoço. Esse silêncio é chamado de nobre silêncio. Esse ritual foi praticado no budismo por Buda. E de acordo com o G12, todos têm o dom de governar. E isso não ensina a Bíblia. A Bíblia não ensina que todos têm o dom de governar. Olha o que diz lá em Efésios 4, versículo 10, 11 e 12. Aquele que desceu é o mesmo semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E para terminar, quero lhe fazer uma pergunta. Isso porque eu não encontrei na Bíblia. Você fala para mim se existe algo parecido com cadeia, com pirâmide, com G2 na Bíblia. Ou melhor, na Bíblia fala que existe discípulo de discípulo. É isso que o G12 e o MDA, né, que é o Ministério Discipulando Apóstolos, também tem o MCI, que é a Missão Carismática Internacional. Existe discípulo ensinando discípulo na Bíblia? Meu amigo, fuja de qualquer doutrina ou conselho clerical ou de pirâmide de comando, porque o que é bom para eles não é bom para um discípulo de Cristo. E agora uns versículos para você. Surgirão falsas doutrinas, Efésios 4, 14, Hebreus 13, 9, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, Mateus 24, 24. Devemos ter cuidado com falsos profetas, Mateus 7, 15. Haverá apostasia em 2 Tessalonicenses 2, 3. Algumas apostatarão da fé em 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Não devemos mudar nosso entendimento, 2 Tessalonicenses 2, 2. Devemos ficar firmes e guardar as tradições, 2 Tessalonicenses 2, 15. Devemos permanecer naquilo que aprendemos, lá em 2 Timóteo 3, 14. Devemos reter a palavra, que é igual à doutrina, Tito 1, 9. Quem não permanecer na doutrina não é de Deus, segundo a João 9. Agora, para encerrar, lembro do versículo de 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Que Deus te abençoe e Ele mesmo lhe dê o caminho, alargue as fronteiras para que Deus você possa encontrar e em Deus o refrigério para a sua alma. Beijo no coração, Deus abençoe.